Você veio para cá, se apaixonou, ficou aqui, aí você ficou viúvo. Nesse período você chegou a voltar para Portugal? Como é que ficou a tua trajetória para a gente entender? Eu sempre voltava, uma vez por ano ia lá visitar os meus pais, porque a minha família toda está lá. Mas ao fim de 8 anos eu fiquei viúva, perdi o meu mundo e acabei ficando um tempinho por aqui. Aí conheci uma outra pessoa e acabamos indo para Portugal. Essa pessoa é Regina, uma bauruense. Acabamos indo para Portugal porque eu precisava, acho que, de voltar às origens para recomeçar toda a minha vida, né? Por que você optou para ir para a cidade de Braga e não para a cidade do Porto, onde estava e está a sua família? Isso foi interessante. Depois de 8 anos em São Paulo, ao princípio você se apaixona, depois você quer uma paz. E como Braga é mais interior, tem menos movimento de carros, de pessoas, eu precisava descansar um pouco. Fazer alguma coisa, lógico, eu tive que fazer alguma coisa em Portugal, mas de tipo um relaxamento. Optou por um período mais tranquilo. Mais tranquilo. Aí gostei desse período e só não gostei do lugar. Você falou que tentou sair num determinado momento da experiência da cozinha, do dia a dia, porque você trabalhou em banco no Brasil. Em banco. Trabalhei no Banespa. Como o chefe de cozinha consegue conviver com aquela automação bancária do dia a dia? Quanto tempo você suportou isso? Suportei pouco tempo, acho que foram 3 anos, de 3 anos e meio que eu tive no banco. Mas era ligado à área de segurança. Então, como eu tinha 16 anos, eu fui para a Marinha, trabalhei nos refeitórios da Marinha. Então, a gente sempre trabalhou com estratégia de guerra, aquelas coisas todas. E como em São Paulo eu estava tendo uma dificuldade para encaixar o meu perfil de gastronômico, porque eu não conhecia ninguém, e apareceu essa chance e você tem que agarrar, você não pode ficar sem fazer nada, né? Não deu certo a cidade de Braga ou depois você ficou inquieto não deu muito também? Certo. Deu certo, mas eu fiquei 4 anos em Portugal. Só que aí você começa a analisar o que é que se teve de bom no Brasil, o que é que tem de bom lá, e as coisas boas que eu tive aqui superavam as coisas boas que eu tinha lá. Que era a segurança, você pode sair às 11 horas para ir tomar café sozinho, não tem muito problema. Só que o mundo das pessoas, por mais que tenha segurança, é muito individual lá. E aqui não, você sai na noite, você conhece gente, não interessa se ela amanhã vai conhecer, se não, mas naquela noite ele está falando contigo, amigo apresenta amigo, já fica amigo, já convida de fim de semana. Então as pessoas aqui acabam vivendo melhor do que o europeu. E era isso que eu quero, porque a gente não adianta vir no mundo, trabalhar muito e ser um sacrificado. A gente tem que aproveitar a vida, né? Por que você tem essa concepção sempre para quem está te ouvindo e não conhece, não tem essa relação no dia a dia, e você tem, como a gente conversava aqui antes de gravar, as duas culturas naturalmente na tua cabeça, no dia a dia, na convivência com ela. Todo português quer conhecer o Brasil, isso é real? É real, é real. Lógico que há muitos boatos, às vezes as pessoas falam, o português não aceita o Brasil lá. E são coisas que ultrapassam os acordos económicos europeus, que ficam que Portugal para afunilar, para não ter mais gente. E Portugal é obrigado a afunilar, porque afinal de contas, quem somos nós perante a Alemanha, a França, né? Então, o português gosta muito do brasileiro. E o português gosta muito, gostaria muito de vir para o Brasil. Tem muita gente que não vem porque não tem possibilidades, mas eu acho que 80% do povo português gostaria de vir conhecer o Brasil. Daqui para lá, do ponto de vista da avaliação sobre vários aspectos do brasileiro em relação a Portugal, a história da colonização por si só traz alguns resquícios negativos, até na forma da abordagem do próprio processo histórico. O inverso, o colonizador para o colonizado, também tem o mesmo sentido ou não? Não Aqui, tem. por exemplo, a palavra exploração de colonizado, na escola mesmo, é muito reforçado. Lá tem essa mesma visão? Não tem, não tem. E eu até acho que isso é um pouco equivocado. Porque nós temos, quando a gente fala de uma época, nós temos que nos transportar para a época. Não adianta falar que os vikings eram bárbaros, porque eles faziam isso, faziam aquilo. No mundo todo mundo fazia aquilo.
Os portugueses, lógico que foi uma coisa errada no mundo, mas por isso é que a gente está em evolução. Os portugueses tinham escravos, mas foram os primeiros a abolir, foram os primeiros a se misturar, né? E outra coisa, não eram só os negros que eram explorados, tinha portugueses também explorados. A classe baixa sofria. Afinal de contas, nós tínhamos monarquia, e depois tivemos a igreja. São um monte de coisas que foram dominando o povo, né? Então, para nós, não vemos, por exemplo, as colônias como uma coisa que a gente conquistou, fomos, tomamos. Tanto é que você vê, na África, os portugueses se misturaram com toda a população. No Brasil, em Macau, você vai na China, você vê muito português casado com chineses e chinesas e etc, né? Então nós vemos a colonização diferente. Para nós não é um povo inferior. Para nós foi uma colonização porque nós tínhamos conquistas. Os espanhóis queriam ser melhor que nós. Se a gente não colonizasse, eles colonizavam. Os ingleses estavam em cima dos portugueses, ambos querendo tomar conta de Portugal. Disputa territorial natural. Exatamente. Então, para nós é mais uma diferença até de comportamento entre os franceses, espanhóis e ingleses do que com as próprias colônias. As colônias foi quem nos ajudou a crescer. Você comentava o papel que as pessoas podem nem todos dominar no dia a dia, da função que a novela faz em Portugal ao longo do tempo de desmistificar essa imagem que o europeu, não sei se em Portugal era igual, tinha do próprio brasileiro. Essa ideia de que você vai na Alemanha, você conversa com eles acham que aqui só tem índio e mata e floresta. Isso ainda tem muita gente que pensa assim. Muita gente que vem. A novela quebra um pouco o gelo disso? Quebra, que é muito sem popular? dúvida nenhuma. Quebra e mostra um mundo diferente para as pessoas. Lógico que ela mostra só muita coisa boa, mas mostra a realidade também. Mostra toda a realidade do Brasil. E as pessoas acham que é novela, mas hoje estão se conscientizando que isso é parte da realidade, né? Então a novela, por incrível que pareça, tem instruído muito o mundo sobre o Brasil. Elas conseguem enxergar a favela, o urbano, a fazenda, exatamente, através desses enredos. Exatamente. Elas começam a ter, saber já o que é. Por exemplo, quando passa uma novela Mato Grosso, eles sabem que é o pessoal do interior. Quando passa novelas na Rio de Janeiro, Ilha Bela, que pega aquelas paisagens bonitas, eles já sabem definir qual é a área. Então isso mudou muito a visão do europeu para o Brasil. Você apresenta um cidadão português mais conservador, com a visão mais fechada, que parece que fez a diferença entre você escolher a segurança de lá, as melhores condições de oferta de serviços públicos, como estrutura de transporte, educação, saúde, fez a diferença para você optar pelo estilo de vida do brasileiro aqui. O português, ele se diverte menos, é um outro tipo de diversão, nós é que somos mais alegres, o que você diria? O brasileiro é mais alegre e se diverte mais. E isso em todas as classes sociais do Brasil. Eu fico impressionado, e às vezes conto esse exemplo lá à minha família em Portugal e aos meus amigos em Portugal, que eu falo, a pessoa de classe baixa, no fim de semana que ela trabalhou a semana inteira, ralou, pegou ônibus, não sei o que mais, lutado, o sujeito a ser assaltado porque o cara levanta de manhã. No fim de semana, consegue ficar o fim de semana tomando cerveja, comendo churrasco, fazendo uma batucada. Então o povo é feliz. E os europeus fizessem isso, ficavam no fim de semana, ficavam o fim de semana dentro de casa, cansado, porque trabalharam mais, reclamando. Tem essa coisa aí. Então eu tento passar isso para eles, mas eles não conseguem. Só quem vive aqui é que consegue ver essa diferença.